Neto ele decretou o fechamento, na verdade a interdição da praia para que ninguém pudesse entrar nas praias para fazer nada, né? Primeiro eu vou traçar aqui uma análise do que foi feito, determinado por ele juridicamente, fazer uma análise das questões jurídicas que envolvem o caso, certo? E também trazendo um apanhado das notícias para a gente relembrar tudo o que já aconteceu, ou pelo menos as principais notícias do que aconteceu. E então vamos poder abrir o espaço ao longo da live. Eu já fiz isso uma vez, foi bem legal. Acho que a gente pode fazer novamente, a proposta é essa, que a gente vai fazendo a live e as pessoas que estão assistindo podem ir fazendo perguntas que a gente vai respondendo, e vai ser muito bom que as pessoas possam participar, certo? A ideia é que a gente possa justamente trocar algumas ideias sobre o assunto, ouvir as opiniões das pessoas, né? Eu estou vendo aqui que já tem gente chamando a visualização. Olha só, deixa eu aceitar aqui. Vamos. É bom que tenha essa participação, que todo mundo entre, venha conversando, emitindo suas opiniões. E agora vamos falar aqui com a Daniela. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ricardo. Um prazer falar com você, meu candidato. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer ter sua presença aqui na live. Agradeço a oportunidade. Foi da outra vez que a gente fez, foi muito bacana, né? Eu já tinha feito uma conversão sobre conservadorismo e eu achei essa ideia interessante, que é aberta ao público para que as pessoas possam também vir emitir a opinião, né? E é muito legal esse diálogo, né? Mas a gente vai começar aqui falando sobre a questão da reabertura das praias. E se você quiser já colocar a sua opinião também, fica à vontade, o espaço é seu. Eu agradeço pela oportunidade. É um tema que você já tratou de uma maneira muito prática, né? Você buscou, através da fonte da nossa Constituição Federal, a questão de que, primeiramente, é um bem público da União. Então, Exato. partindo desse princípio, partindo dessa ideia de que quem determina o controle dos mares, nesse caso da praia, da população, do seu acesso, é a União, no caso, ao governo federal. Então, o prefeito, né, a Semineto, ele está extrapolando a nossa Constituição. Então, o que eu acho interessante é que as pessoas fiquem atentas nessa questão do que a gente está vivendo durante esse ano de 2020. A gente está passando por uma situação de uma pandemia que parece que está sendo controlada, mas que parece. Daniela, tá me ouvindo? Estou. A Sim, gente tinha não pode. falhado, mas já voltou. Voltou, sim. Tá. A gente não pode pegar uma praia, a gente não pode andar na orla. Nós somos prisioneiros dentro da nossa cidade. Então, acho que a sua explicação já foi suficiente em relação que a Semineto, prefeito, já extrapolou o seu poder como representante municipal, né, como autoridade municipal, e eu acho que nós precisamos estar atentos ao que a gente está vivenciando em 2020. Com Prisioneiros dentro de certeza. casa, prisioneiros Essa dentro de situ- casa. Isso que você Entendeu? falou aí sobre a questão da ação, para o pessoal que não está ciente, eu fiz uma ação judicial, justamente questionando, pedindo que o judiciário anulasse esses decretos de ACM Neto, que não foi um decreto só, né? Primeiro ele fez um decreto fechando o Porto da Barra, o Farol da Barra, o Rio Vermelho, Piatã, Itapuã e a Ribeira. Depois disso, ele fez um decreto 15 dias depois, que foi quando começou a pandemia, dia 19 de março, né? Sim. Tá ouvindo, Daniela? Estou ouvindo sim, estou aqui. Sim. Depois daquele primeiro decreto, 15 dias depois ele ampliou para todas, fechando todas as praias. A impressão que fica é que ele estava testando quanto as pessoas iriam admitir a intervenção dele na liberdade das pessoas. Como ele viu que ele fechou e como tinha um trabalho forte da mídia para amedrontar a população, criando uma histeria, para usar uma palavra usada pelo nosso presidente, no início da pandemia, que eu acho que cabe bem,
sem querer diminuir os riscos da doença, mas querendo botar os pés no chão, na realidade, para analisar, né? Então, o que eu vejo é que o prefeito Semineto, ele fez isso. Ele testou primeiro, fechando algumas praias, proibiu o comércio nas praias, e depois ele ampliou isso para proibir o acesso a todas as praias. E, realmente, é um bem público da União, artigo 20 da Constituição, fala lá que é um bem público da União, então, se é da União, a União que vai fazer a gestão. Existe uma previsão legal para se fazer uma transferência da gestão das praias para o município. Porém, o município de Salvador não tem essa autorização. Pelo contrário, fez a solicitação e foi indeferida. Ou seja, ele não tem autorização para fazer essa gestão das praias. O que deixa ainda mais grave, porque teria que ter um convênio. Como não existe esse convênio entre União e Prefeitura de Salvador, então significa que o prefeito Assemineto e a sua gestão municipal estão usurpando a competência constitucional para fazer a gestão do bem público, que é a praia, certo? As praias, de um modo geral, entendeu? Então, esse é um dos pontos, mas teve outros pontos que foram abordados também, né? Isso daí que é uma coisa assim absurda que tenha sido feito contra, inclusive, a liberdade de locomoção das pessoas, porque as pessoas, elas entram... primeiro, todo mundo tem o direito. A centralidade da Constituição, do ordenamento jurídico brasileiro, é nos direitos fundamentais da pessoa. Então, para você restringir ou diminuir o alcance desses direitos, você só pode ter, no caso da liberdade de locomoção, se houver um crime flagrante, que aí a pessoa vai ser presa, ou mediante uma ordem judicial fundamentada, ou nos casos excepcionais de estado de defesa ou estado de sítio, que são decretados pelo próprio presidente da República. O prefeito municipal não pode fazer isso. Fora dessas hipóteses, a liberdade de locomoção não pode ser restringida, não é? Então, a gente vê que não tem lógica nenhuma. Se qualquer pessoa fizer uma análise do texto constitucional, é inadmissível isso que tem acontecido, né? Quer falar algum ponto sobre essa questão da liberdade, tem alguma coisa a acrescentar? Parece que caiu. Pessoal, vocês estão... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Pronto. Essa é uma questão, vai ser bem rápido. A questão da Constituição Federal como fonte, na sua explicação, é perfeita, engloba e tem um alcance generalizado e as pessoas começam a entender e a perceber os nossos direitos sendo violados. E além da Constituição Federal, tem a questão fiscal tributária. Quem mora de frente ao mar, e poucas pessoas sabem disso, só na maioria das pessoas que moram que sabem. Quem mora em frente ao mar, gente, paga um imposto à marinha por proximidade à área marítima. Então, se um imposto é pago à marinha, é pago à União. Então, a Semineto não tem razão nenhuma de querer impor o ego, a vontade dele, essa soberba dele, sobre nós, soteropolitanos. Resumo da ópera, eu já vou terminar para que outras pessoas... Não, pode falar, a gente tem mais um tempinho, pode falar. Posso falar? Na hora você fala, que eu me empolgo. Pode falar. Resumo da ópera. Nós passamos um ano difícil, trancados, sem liberdade, enfim, todos nós sabemos, cada um analisando a sua particularidade, sua vida pessoal, o que perderam, como viagem, como oportunidade, como trabalho, empresas quebraram, do ambulante mais simples que vende o seu lanche na rua, ao dono de uma empresa ou de uma loja de shopping, todos saíram prejudicados por causa de ACM Neto. É verdade. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Durante as eleições, o período pré-eleitoral, a gente tem que estar atento. Então, chegou o momento da gente ter consciência do nosso voto. Uhum. Fez mal a gente, limitou a nossa vida, limitou nós como cidadão. Nós temos que reagir de uma maneira pacífica no voto. E diante disso, com as armas que a gente tem, o voto consciente. A gente tem que saber votar e acabar com essa onda de ditadura, de limitar a nossa vida, limitar o nosso espaço, limitar a nossa liberdade.
É só isso que eu tenho que falar. Eu acredito Daniela, que antes de você sair, deixa eu só acrescentar alguns pontos aqui. Eu não sei se você chegou a ter conhecimento, eu escrevi um livro, um e-book, disponibilizei gratuitamente. O Eu nome do vi. livro é O Direito da Pandemia no Município de Salvador. Esse livro, eu disponibilizei ele gratuitamente para que todas as pessoas possam entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes as pessoas têm uma opinião de que, sim, é em nome da saúde, é em nome da vida, e simplesmente joga abstratamente essas duas ideias, que é óbvio que ninguém é contra a vida e ninguém é contra a saúde. Então as pessoas usam isso, às vezes, para se iludir, como se não tivesse, como se fosse isso ideias soltas, mas é uma análise muito rasa, né, quando as pessoas fazem isso. E ao longo da live eu vou falar mais também o porquê disso. Né? Então, o livro, a minha ideia foi um livro curto, objetivo, não tem muitas páginas, eu tentei ser objetivo e sistematizar tudo para que todo mundo pudesse ler e não apenas advogados, entendeu? Eu aproveito o espaço já para anunciar isso aqui novamente, para que as pessoas só mandar uma mensagem para mim que eu mando o link para as pessoas poderem baixar, eu acho muito importante, tanto quem é a favor como quem é contra. E eu estou falando isso antes de vocês aí, porque eu estou vendo aqui os comentários, teve uma pessoa que comentou aqui, dando uma opinião que diverge da nossa. Essa pessoa diz que, na opinião dela, a Semineto estaria certo, porque ele teria que proibir por causa do vírus. Mas que o povo aí cortou alguma coisa que não deu para entender o que ela disse. Mas depois ela conclui que depois a pessoa não pode reclamar porque pegou a doença. Mas olha só, esse tipo de opinião, claro, cada pessoa é livre para ter a sua própria opinião, do mesmo modo que se a pessoa tem a opinião de dizer isso, nós também temos que ter a liberdade, tanto de opinar de outro modo, como de exercer a liberdade de ficar em casa, de não ficar em casa. Então, quem pensar desse modo, fica em casa sem problema nenhum. Ninguém quer obrigar ninguém a sair de casa, não. Cada pessoa fica em casa se quiser, entendeu? Agora, a liberdade de quem não quer, isso daí é um absurdo, um absurdo. Eu aproveito aqui para lembrar também o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, e ele, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ele já observando o problema da União Soviética, que veio a ser o mundo da bipolaridade, né? Ele falou assim, o socialismo, ele tem uma tirania tamanha em que, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas era a ideia de que a própria pessoa, o direito do homem e a mulher seriam avançados até na própria liberdade de respirar. Na época, há 70 anos atrás, todo mundo imaginou que isso era só uma figura de linguagem. Mas se você observar, hoje com a máscara, há uma dificuldade, você não respira livremente. Ele falou justamente de respirar livremente. Todas as liberdades começam, tudo que você faz depende... Daniela, você é advogada também, não é? Sim. Sim. Então, é bom, até porque eu pedi que você ficasse aqui justamente para ouvir sua opinião sobre isso. Porque as liberdades elas começam a ser afrontadas. E a minha interpretação é que estão tentando mudar a centralidade, a essência do ordenamento jurídico, de um modo, e eu imagino que por interesses internacionais, é que isso acontece não apenas aqui em Salvador. Em que, em vez de ser o direito fundamental, o direito ser feito pelo homem e para o homem, me parece que agora estão querendo fazer para o Estado, ou seja, tudo que você vai fazer, até as suas liberdades mais básicas, você só teria se o Estado autorizasse. É uma inversão completa, porque é um absurdo, porque nenhum gestor ele tem uma capacidade de imaginar todas as situações para poder regulamentar. Né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma dificuldade de respirar e se ela bota máscara, aquilo é pior. Ou seja, fala em ciência, mas às vezes a pessoa não tem nem comprovação científica realmente de que depois a gente ficou sabendo que os assintomáticos dificilmente transmitem o Covid. Então, todas essas questões, você bota um Estado que, na verdade, é gerido por homens, então você vai pegar uma cúpula, você está querendo dizer que uma oligarquia vai conduzir todas as pessoas e reprimir de todo modo. Eu fico muito preocupado, e a minha intenção quando escrevi o livro, quando fiz essa ação, eu já fiz outras ações judiciais também, é sempre tentar esclarecer, e essa live tem essa missão, é justamente mostrar para todo mundo, porque a gente precisa da união do povo para lutar contra isso. Agora, se nós estamos tendo essa visão, e vem gente do próprio povo aplaudir uma atuação tirânica de um sujeito que não tem poder para isso, o ACM Neto, ele extrapolou todos os limites constitucionais. Por quê?
na época de Getúlio Vargas, que foi um ditador, ele derrogou uma Constituição brasileira com um decreto. E ele, nos livros de história, ele é muito criticado por isso com razão. Né? Porque é o poder constituinte que elabora a Constituição. Pois agora estamos vendo uma situação muito pior. Nunca na história do Brasil houve uma ditadura como está acontecendo, porque decreto municipal derrogando a Constituição. Apesar dele não falar expressamente, ele está jogando para escanteio todas as normas constitucionais. Então, quem apoia isso está apoiando uma ditadura, está apoiando uma atuação contra a Constituição. Então, na hora que interferirem em outros direitos que venham da Constituição e for daquela própria pessoa, aí também fica complicado. Cada pessoa tem que ser livre, independente, consciente e vai decidir por si. Né? Não é uma ideia de um Estado paternalista de que vai ficar... esse assunto até me irrita, sabe? Porque é uma coisa assim gritante. A gente, né, que tem uma vivência no mundo do direito, a gente vê como a burocracia do Estado não funciona, como você vai numa delegacia para prestar uma queixa de um furto que você pode ter sofrido e você fica horas lá enfrentando aquela burocracia, muitas vezes não consegue, quando vai ver, o registro do boletim de ocorrência sai mal feito, a investigação não é feita. Então você querer confiar a um Estado, um processo judicial que a gente faz que demora anos na justiça, a gente confiar no Estado até as nossas liberdades da liberdade de respirar livremente, de acessar uma praia livremente, de praticar um esporte, de trabalhar, tudo isso querer confiar, até a liberdade religiosa foi atacada durante isso, fechando igrejas. Que loucura! Pois é. Agora, Ricardo, cabe lembrar também que no início do ano, no Carnaval, ele deu uma coletiva dizendo quando o presidente Bolsonaro já tinha decretado estado de calamidade, quando houve, inclusive, o retorno, né, dos expatriados da China para o Brasil. Bolsonaro em relação à pandemia, e ele deu uma entrevista, ele deu uma coletiva dizendo que o Carnaval da Bahia estava seguro. Inclusive, que os estrangeiros poderiam vir à Bahia, que não tinha problema nenhum, que era Carnaval e festa. Então, a responsabilidade dessa pandemia é dele. Perfeito, perfeito. E tem a pandemia, a responsabilidade é de ACM Neto, em Salvador. Eu não digo a Bahia porque aí já parte do Rui Costa. Mas se a pandemia cresceu na nossa cidade, a culpa é de ACM Neto. Ele tinha que ter cancelado, adiado o Carnaval. Não é no próximo ano estar com essa especulação de que o Carnaval vai ser em maio, vai ser em junho, vai ser em julho. Chega desse papo, para de enrolar. Eu estou cansada de ACM Neto. Eu estou cansada. Eu também não gosto nem de olhar para a cara daquele cidadão. Só para você ter ideia. É revoltante. Eu não suporto aquele cidadão, não. Mas ele realmente perdeu comigo. Então, a responsabilidade então da pandemia, do coronavírus em Salvador, na nossa capital, é exclusivamente de ACM Neto. Mas ele não tem que resolver uma pandemia nos trancando em casa, limitando os nossos direitos, tirando os nossos direitos. Limitando não, tirando os nossos direitos. A cidade está quebrada, as pessoas estão com problemas, entende? Então a responsabilidade é dele. Então, nas eleições, nós iremos votar na direita. Perfeito. Conservadorismo, Salvador. A gente vai limpar a nossa cidade, a gente vai cuidar da nossa cidade. Porque todo mundo sofreu com essa pandemia por irresponsabilidade de ACM Neto. Por Rui também. Não vou falar só dele, não. Os dois. Os dois estão trabalhando juntos e quebrando a gente, quebrando o nosso Estado. Nosso Estado está sujo em todo o país. Entendeu? A Bahia está ladeira abaixo por causa deles. Então nós vamos votar, a direita vai vencer. Família, Deus, conservadorismo, direita, tira esses comunistas da nossa cidade. A gente vai votar consciente. Cada soteropolitano vai saber em quem votar. A gente vai tirar essas pessoas do poder. A gente precisa mudar isso, realmente, esse cenário, porque a gente viu uma Câmara de Vereadores, por exemplo, ficar aí apática, não se manifestar diante de tudo que a Semina está fazendo. Eu fiz um requerimento para o presidente da Câmara, inclusive sobre a questão da suspensão do comércio e sobre a cobrança da taxa de fiscalização de funcionamento, porque estava tudo fechado, eles cobrando taxa de fiscalização de funcionamento. Então eu levei e eles sequer emitiram o número de protocolo, só deram um carimbo botando a data do recebimento, mas sem o número de protocolo. E o processo não andou. Né? Eu mandei um e-mail também e estive lá pessoalmente
e é desse modo que é tratado isso com o presidente da Câmara de Vereadores, né? Então, a gente precisa realmente mudar o cenário político do nosso país, e esse ano vai ter uma boa oportunidade com a eleição municipal, né? Olha, Ricardo, sinceramente, eu tenho certeza que nós seremos vencedores. Porque da mesma maneira, fazendo uma comparação, que acho que foi até mais difícil porque foi a nível nacional, Bolsonaro sofreu um atentado, quase morreu, ele não fez campanha política, ele não tinha dinheiro, ele não tinha tempo eleitoral em meios de comunicação. Como ele venceu? Com a vontade do povo, com nós, robôs, na internet, em rede social, nós vencemos assim. Bolsonaro venceu com a força do povo. Nós cansamos de sofrimento, de corrupção, de bandido, de mau caráter, de político bandido. Eu não digo nem de político bandido, porque tem político bom. Eu digo de bandido político, disfarçado como político. Entende? Porque tem político bom, sim, tem pessoas de boas intenções. Então, da mesma maneira, a gente tem que pegar essa onda de Bolsonaro, em que o povo brasileiro se uniu, né, com os meios que a gente tinha, com a nossa força, a direita unida, votando, mandando mensagens, alertando, mandando posts, fazendo propaganda, incentivando, mostrando a verdade. Então, Bolsonaro venceu de uma maneira limpa, sem dinheiro, sem propaganda, ele lutando pela própria vida. Então, nós aqui em Salvador vamos lutar pela nossa cidade. Né? Nós nunca e pegando essa onda. Nós vamos vencer sim, eu tenho certeza que a direita vencerá a eleição para a prefeitura e renovar a Câmara de Vereadores. Perfeito, maravilha. Daniela, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço imensamente, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas como você, né, que tem esse pensamento e não desiste pela nossa pátria, né? A gente tem que continuar lutando por isso para poder continuar melhorando o nosso país, que é um país maravilhoso, mas que tem realmente esses problemas aí que a gente precisa resolver, né? Exatamente, eu agradeço a oportunidade, boa noite a todos, e é isso aí, todos nós juntos, lutando pelo nosso país é maravilhoso, e nós não permitiremos comunistas, bandidos, corruptos tomarem o lugar da gente, nunca. Se precisar, a gente vai para a luta sim, a direita está embrionária não, mas já tem uma força, já tem uma ideia fixa de que o Brasil é nosso. Boa noite a todos, obrigada, Ricardo. Obrigado, Daniela. Olha só que participação fantástica, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, a gente vai continuar a live, eu vou continuar seguindo aqui por alguns temas a mais. Parece até que já esgotamos, né? Mas tem mais coisa para a gente falar. E quem quiser participar também, solicita o vídeo, pode ir mandando aqui as mensagens que eu vou respondendo. Teve uma pergunta que eu vi passando aqui, que foi sobre calamidade pública. Deixa eu ver aqui o que foi. Pronto. Doutor Ricardo, a justificativa apresentada é que foi decretada calamidade pública. Realmente, foi a Carmelita Novaes. Um abraço, Carmelita. A justificativa é essa, calamidade pública. A calamidade pública, ela acaba gerando a situação de dispensa de licitação, né? Ou seja, para fazer as contratações públicas, os gestores públicos, eles fazem um contrato simples, inclusive no caso do Rui Costa mesmo, né, tem até a compra dos respiradores, que foi feita por WhatsApp, não teve nenhum contrato escrito, né, o que foi noticiado. Então, você vê que isso tudo com base nessa calamidade pública. Então, eles usam o dinheiro público, da res pública, da coisa pública, como se fosse praticamente dele, né? Então, a calamidade pública, muitas vezes, ela pode acabar sendo utilizada com isso. Mas a calamidade pública, se ela é de grandes proporções, aí a Constituição ela fala que seria o caso de decretar estado de defesa, o que só pode ser feito pelo presidente da República, certo? Então, não tendo sido feito isso, a Constituição expressa não poderia haver, por exemplo, limitação do direito de reunião, a liberdade das pessoas se reunirem, que estão tratando como aglomeração. Justamente, olha, até os vocábulos, eles falam aglomeração para não se falar em direito de reunião ou liberdade de reunião, para tentar fingir que não é aquilo que está dito na Constituição, para dizer que não estão ofendendo aquele direito constitucional. Mas a calamidade pública, muitas vezes, ela é utilizada desse modo, e a gente tem que olhar faticamente. Existe uma calamidade, essa pandemia gerou uma calamidade, pronto, essa calamidade é de grandes proporções. Se é de grandes proporções, caberia ao próprio prefeito, o governador do estado, qualquer autoridade, solicitar, enviar um ofício para o presidente da República pedindo para que decretasse estado de defesa, que poderia ser localmente. Por exemplo, se Salvador está com um número elevado de casos de Covid e isso gerou calamidades de grandes proporções, poderia ser aplicado o estado de defesa
apenas aqui na cidade de Salvador, por exemplo, não precisava ser no Brasil inteiro, entendeu? Mas, em vez disso, o prefeito preferiu ele mesmo ir decretando as medidas que ele achava da cabeça dele, né, sem base científica, e a legislação fala que só poderia haver limitação também se existissem evidências científicas para isso, e já ficou claro, existe processo judicial, inclusive, falando sobre isso também, e o município não apresentou nada que fosse realmente satisfatório, né? E fica muito claro, aqui eu vou até pular uma coisa que eu tinha pensado em falar no final, saiu uma notícia hoje do prefeito Semineto, ele dizendo sobre o final de semana, porque algumas pessoas foram à praia, e ele disse que está fora de cogitação liberar as praias, o acesso às praias em Salvador, após o desrespeito, porque isso seria premiar um erro. Primeiro, que erro? De quem? O erro, pelo que a gente tem visto aqui, é somente do prefeito Assemineto, certo? E ele fala em liberar as praias, então, se antes o objetivo era conter a pandemia, agora o objetivo parece que está sendo combater as pessoas que desrespeitaram a ordem dele, não é? Só que a desobediência civil, quando é uma ordem manifestamente ilegal, ela é até aconselhável, porque é uma forma de você se impor contra os excessos do governante, né? Inclusive, essa declaração de hoje dele configura o desvio de finalidade. No direito, inclusive tem uma lei, acho que é 4.717, que fala sobre o desvio de finalidade do ato administrativo, né? O ato administrativo que seja usado com desvio de finalidade, ele é nulo. Então, hoje ele deu uma declaração, uma confissão de desvio de finalidade. Olha só, e eu acho que ele é formado em Direito, mas ele deve ter faltado essa aula, porque ele deu essa declaração vinculando, então, que a praia vai ser mantida fechada por conta da desobediência das pessoas que foram à praia. Não é mais por causa da pandemia, percebam. Olha um comentário aqui do Rafael, chantageando a população. Tem que obedecer o soberano para poder usar as praias. O pensamento dele está sendo isso, né? Aqui outro comentário. Lendo o e-book publicado pelo Dr. Ricardo, fala sobre todos os decretos de Assemineto e a Constituição. Sim, a intenção foi essa, sistematizar. Gente, temos mais coisas, assuntos para falar aqui, e tem coisas muito interessantes, eu vou pedir para que vocês continuem assistindo. Vocês podem clicar aí embaixo ali, tem um espaço que você pode mandar como mensagem para as outras pessoas, para chamar mais gente, porque agora também tem uns pontos bem importantes. Eu quero que vocês venham, alguém solicita a participação do vídeo, para a gente continuar aqui a conversa. Assim que quiser, podem solicitar, certo? Porque a função dessa live é justamente ser aberta ao público para que todo mundo possa participar e eu conhecer também a opinião das pessoas. Não precisa pensar necessariamente igual a mim, é claro, pode ter um pensamento diferente, nós somos livres. Agora, então, peço que peçam a participação da transmissão e venham. Enquanto isso, eu vou tocando o barco aqui até que alguém faça a solicitação de participar da chamada de vídeo. Vai ser muito bem-vindo. Bom, a gente tinha falado das praias serem bens públicos da União, certo? E que o Assemineto, então, estava usurpando a competência. E aqui eu falo agora da Guarda Municipal, a atuação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela é prevista na Constituição. Olha, pediram para eu repetir o nome do e-book. O nome do livro é O Direito da Pandemia no Município de Salvador. Se você me mandar uma mensagem, eu envio o link que você pode baixar gratuitamente o livro, certo? E o nome do livro foi justamente O Direito da Pandemia, porque eu notei justamente que estava havendo uma mudança da política da política no direito, né, na influência da política no direito constitucional, certo? Bom, eu estou vendo ali que tem o Ricardo Jones falou, me convide. Ricardo, você precisa sair da live e entrar novamente e vai aparecer para você uma informação na tela para você clicar e passar a ter a solicitação. Olha, já apareceu aqui uma pessoa. Vamos ver, peraí. Olha cá. Vamos ver. Agora, como teve uma pessoa que solicitou, Ricardo, é bom esperar só terminar essa conversa aqui com ela. Peraí. Elô?
Oi, Eu não alô, lhe tudo bom? chamei, não. Eu não lhe chamei, não, mas você já me botou aí, já estou tomando café. Não, tinha um convite aí, constando como você tivesse chamado aqui. É porque eu não sou de Salvador, né? Então, mas eu estou Sim. na torcida organizadíssima, né? E eu estou com a Daniela, nós vamos ganhar sim, vamos ganhar, porque nós não aguentamos mais, não aguentamos mais essa, essa atitude dos governos, inclusive o da Bahia, entendeu? Bahia sem corrupção, sem PT e companhia, pelo amor de Deus, chega, É, entendeu? com Agradecida a certeza. você, agradecida a você todos os dias e a Deus e todos que acompanham o seu pensamento, entendeu? E tenho certeza que é o que o povo quer. Uhum. Perfeito. É, onde você mora tem. É Ilhéus, né? Itabuna. Itabuna, né? Mas você sabe se aí pela região litorânea também está tendo esse tipo de ação, impedindo o acesso às praias? Se está, ninguém obedece, porque todo mundo vai. Todo mundo Uhum. está indo à praia, entendeu? Sim. Uhum. Eu não Perfeito. sei lhe dizer exatamente se existe proibição, acho que não, entendeu? Mas existem Aham. restrições, né? Uhum. E mas o desgoverno aqui é em outras áreas. É uma Uhum. loucura, inclusive É. na saúde. Você que é médico. Então, e corrupção, né, Ricardo? Corrupção. A gente tem que jogar aberto, né? O dinheiro não é aplicado no município, entendeu? Uhum. É. Eu espero que o Ministério Público atue, né? Porque tem sido muito tímida a atuação do Ministério Público ao longo dessa pandemia, né? Isso me entristeceu muito. E a OAB nem se fala, né? A OAB a gente também precisa passar por uma reformulação. Hoje saiu aí uma notícia até de um envolvimento, uma citação sobre a câmera está filmando ali, viu? Saiu até uma notícia sobre o Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal da OAB, né, sobre corrupção também e tal. Parece que o nome dele foi citado em uma delação. Mas, enfim, voltando aqui ao tema das praias, e até porque daqui a pouco também teve o Ricardo que pediu para participar, eu queria só falar antes aqui um ponto sobre a Guarda Municipal, que eu ia começar a falar, né? A Guarda Municipal, ela está indo nas praias de Salvador, Edu, fortemente armados, e antigamente se discutia, inclusive, se a Guarda Municipal poderia usar arma. Por quê? A Constituição, artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, fala: Guarda Municipal, a função dela é proteger os bens, os serviços e as instalações do município. Portanto, ela não poderia fazer isso no bem público da União, certo? Primeiro ponto. Então, se alguém pensava que poderia ser constitucional essa atuação, aí já terminou de aniquilar esse pensamento, né? Ou seja, não pode. Tá ouvindo, Elo? Estou ouvindo. Sim. Alô? E aí, o que acontece é que a Guarda Municipal está fazendo um policiamento ostensivo quando ela vai para a praia e fica fortemente armado, coibindo ali a população. Isso não é função. Somente a polícia militar é que tem essa função. É uma função, é uma competência exclusiva e intransferível da polícia militar. Então, aqui tem mais uma inconstitucionalidade. E o que a gente tem visto são verdadeiras perseguições policiais feitas contra os banhistas. Em vez de perseguir ladrão, bandido, vagabundo, estão perseguindo a pessoa que está estressada e quer, no seu final de semana, entrar, dar um mergulho no mar. Né? Aqui em Salvador, 10 pessoas foram conduzidas coercitivamente para a delegacia. Só que, se você se recordar, há um tempo atrás, quando o condenado Luiz Inácio Lula da Silva foi conduzido coercitivamente, ele como réu, para prestar um depoimento numa delegacia, os jornais fizeram um alarde contra isso e o STF, pouco tempo depois, disse que era inconstitucional a condução coercitiva, ainda que a pessoa fosse ré,
em um processo criminal. Claro que é uma loucura esse pensamento, pois hoje estamos vendo condução coercitiva de cidadãos que estão indo na praia tomar um banho. Mas o criminoso, o réu em processo criminal, não pode. Essa é a leitura da decisão do STF e da aplicação do poder da Guarda Municipal, né? E eu, particularmente, fui numa praia recentemente, aqui em Salvador, e fui mergulhar. Dei uma caminhada e depois falei, vou dar um mergulho ali no mar, né? E tinha uns guardas municipais, eu vi que tinha, né? Mas eu falei, bom, como eu sou livre, sou um ser livre, não vou baixar a cabeça para esse tipo de situação. Desci, fui, dei um mergulho no mar. Na hora que eu desci, eu já ouvi, eles ligaram uma sirene para assustar, né? Uma sirene em cima para assustar o cidadão. Eu ignorei, fui lá, dei o meu mergulho. E mesmo assim é chato, porque você sente, tem um monte de homem fardado, armado, querendo que você saia te vigiando, né? Isso é ruim. E quando saí, eu já estava bem irritado até, em vez de eu relaxar, continuei irritado por conta daquela atuação, mas não deixei de fazer o que tinha que ser feito. E quando eu saí, o guarda estava ali parado me esperando e me disse, você sabe que você está errado, não é? Eu falei, eu errado por quê? Aí ele, porque você está descumprindo um decreto. Eu fiz um decreto... Que decreto? Ele falou, a praia está interditada. Eu falei, mas o decreto é da Presidência da República, porque a praia é bem público da União. Não é, se for decreto municipal, não vale. E ele falou assim, então você está me dizendo que está agindo ilegalmente? Quando ele falou isso, eu olhei, a moto dele estava estacionada em cima do passeio, lá em cima do calçadão. Eu falei, você está perguntando se eu estou te dizendo que você está agindo ilegalmente por estar me importunando aqui na praia ou por ter andado com a sua moto sobre a calçada? Aí ele ficou irritado, né? Ele ficou irritado e falou que eu sou uma autoridade, respeite a autoridade e tal. Eu falei, antes de ser autoridade, e eu tinha uma pessoa comigo que disse para ele, falou, e ele é advogado. E eu falei, independente de ser advogado, de você ser autoridade, não se esqueça que você é cidadão. E todo cidadão tem que ser respeitado. Isso a gente foi caminhando, discutindo e caminhando para sair dali da praia, né? E a discussão continuou. E ele falou, eu estou aqui apenas cumprindo ordem. Eu falei, se lembre, pois, que na época dos nazistas, eles apenas achavam que estavam cumprindo ordens. Nesse momento eu não falei isso, mas estava me referindo, na minha mente vinha o Adolf Eichmann, que era um burocrata que foi retratado pela Hannah Arendt, que justamente ele cumpria as ordens sem fazer uma análise se era justo ou injusto, né? Mas realmente ele está ali cumprindo ordem, né? Mas é ordem manifestamente ilegal, flagrantemente inconstitucional. Inclusive, existe eu deixei aqui até do lado para eu ler o texto de um artigo, que é um crime chamado constrangimento ilegal. Eu vou ler aqui, olha só, artigo 146 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Bom, se você observar toda essa hierarquia das normas constitucionais que a gente citou aqui, né? Então, para mim está configurado um constrangimento ilegal. Se a gente chegasse para a delegacia, com certeza eu ia acusar, ia fazer a denúncia lá de constrangimento ilegal para ele responder e ele ser preso, porque eu não tinha cometido nenhum crime para ser coagido, né? Mas no final das contas, não chegou até esse ponto não, né? Então, um servidor público como ele, descumprir, ele não pode, ninguém, não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, ainda mais para um guarda municipal, que é um servidor público, né, no caso. Bom, mas é isso, Elô. Você quer fazer mais alguma consideração? Ricardo, veja bem. Tudo foi montado de uma maneira bem planejada. A escola, tanto a escola privada como a escola pública, porque muitos professores de escola pública são professores de escola privada, não é? Uhum. Sim. Então, sofreu toda a influência do governo PT e companhia, tá? Que ausentou da escola toda a forma de conhecimento que vem através da leitura, tá?
Então, nós temos... O que é que nós temos hoje? O resultado desses alunos, que hoje estão com 20 anos, 30 anos. Eles não leem. A maioria não lê. Não, se leem, não são leitores. Isso, leem funcionalmente. Então, veja bem, eu adotei um menino, vou dar um exemplo. Eu adotei um menino com 10 anos de idade. Uhum. Sim. A única maneira de refazer o dano dele intelectual, cultural, era fazê-lo ler. Por sorte, ele alfabetizou normal, o que não aconteceu com a matemática. E ele leu e leu e leu e leu. Foi a única maneira de repor todo o tempo perdido. Então, vocês da direita estão lutando agora com uma sociedade que, na verdade, ela não sabe da missa a metade. Porque isso que está acontecendo em Salvador, isso é ditadura. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para um país que se diz livre. Entendeu? Sim. Então, mas somos brasileiros e somos baianos. Nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo que ama. Então, quem levantou agora foi o povo junto a vocês. Sim. Nós só temos como povo agradecer vocês que estão no protagonismo. Entendeu? E temos mais é que apoiar para que a gente possa compreender essa população que pouco leu, porque não teve oportunidade, entendeu? E dar a ela agora todas as oportunidades de um renascimento cultural no Brasil. É o que precisa acontecer. Perfeito. Então, mais do que nunca, nós temos que eleger toda a direita e tomar essa Bahia desse nojo. Isso é um nojo. Isso é uma vergonha. É uma vergonha a gente receber um amigo de fora e levar para Salvador. Salvador está desgovernada. Eu estive em Salvador há pouco tempo. Salvador está feia. Porque ele meteu viaduto em tudo quanto é lugar, poluiu a cidade toda. O metrô, que é do lado de fora, corre dentro da cidade, parecendo um campo de concentração, com aquela cerca. Ficou horrível. Salvador só está salvando a orla porque foi Deus que nos deu. Verdade. Então, na verdade, o que nós precisamos é seguir vocês. Porque você agora, você vem dando aulas e aulas e aulas de história, de geografia, de direito. Então, é isso que nós temos que ouvir e seguir. E só tenho a agradecer. Pronto, Elô. E eu que agradeço a sua participação, certo? E então, as portas estão abertas para participar sempre. A sua participação é muito bem-vinda. A gente... você já tinha participado aqui antes numa live sobre conservadorismo, que foi muito boa a participação também, né? Então, eu agradeço, viu? Nós estamos aí. Uma Bahia sem corrupção. E uma Salvador linda. Uma Salvador com toda a carga dela cultural, belíssima. Nós temos que recuperar tudo isso. Tá bom, Elô. Muito obrigado pela participação. Um abraço grande. Abraço. Bom, gente, vamos continuar aqui, que ainda tem mais uns assuntos para eu falar, e aí o pessoal pode solicitar a participação. É o seguinte, participação muito boa da Daniela e da Elô, né? Muito interessante. Bom, eu tinha falado sobre a Guarda Municipal, da ilegalidade, falei do bem público da União, que a praia falei de direito de locomoção, certo? Também tem um ponto que eu queria chamar, falei das perseguições e da condução coercitiva que tem sido feita dos banhistas, e também tem a questão da liberdade de culto religioso. Existem pessoas que vão até as praias, e eu, como advogado, fui procurado por uma pessoa especificamente sobre isso, que estava na praia, ela costuma caminhar e depois fazer uma prece, né? Então,
fazer uma oração e tal. E ela foi importunada 2 vezes, em 2 dias diferentes, ela apenas descia, dava um mergulho, fazia uma oração e ia embora para casa. E ela foi importunada durante a oração, foi interrompida pela guarda municipal, certo? Então entrou em contato comigo para saber qual seria a medida adequada para ela tomar. E também existe não apenas para os cristãos, o próprio candomblé também, porque tem a Iemanjá, né? Que também eles podem fazer ali algum tipo de prece para Iemanjá e também usando ali a praia. Só que isso vai estar reprimido. É mais uma forma de limitação da liberdade do culto religioso, além dele já ter mandado fechar a igreja, já ter regulamentado até a forma como seria entregue a hóstia numa igreja, ele regulamentou. Ele disse que os líderes religiosos teriam que iniciar o culto falando sobre, exortando os seus fiéis, né, os fiéis da igreja, a cumprirem as ordens municipais. Isso está escrito no decreto. Né? Chega a esse ponto. Ele está querendo pautar as palavras do líder religioso. Então tem que ter muito cuidado com isso, e tudo isso está sendo falando que em nome que tem base científica, dizem que tem, e aí falam que em nome da saúde, da vida, aí pode fazer tudo contra todos os direitos. Isso é um absurdo, né? É desse jeito mesmo. Eu estou vendo aqui que perguntou o quê? É exatamente isso, Kiev Goulart perguntou. E é verdade, exatamente, até a hóstia e até as palavras ali a ordem, que ele fala assim no decreto, que no início do culto o líder religioso tem que falar para os fiéis cumprirem. É uma loucura. Mas, bom, tem outra aqui, olha. Parabéns, doutor Ricardo. Temos confiança na sua contribuição na transformação do quadro político da nossa cidade. Bom, no que eu puder contribuir, com certeza, eu vou fazer. Já me esforço há muitos anos. Eu tenho um pouco mais de uma década de advocacia. Ao longo desse período, eu sempre fiz ações judiciais, trabalho, sempre buscando esclarecer. Hoje, com o alcance maior da rede social, isso se materializa ainda. E essa é uma missão que eu tenho, né? Trabalhar pela melhora da minha cidade, do meu estado, do meu país, tornando aqui um mundo melhor para a gente, né? Isso tem que ser a missão de todos os cidadãos de bem, né? Mas, bom, eu falei também sobre a ordem manifestamente ilegal, sobre isso seria, então, abuso de autoridade, o excesso de poder, né? Falei do desvio de finalidade também. E falaram aqui, boa ideia, Kiev, agora eu não vi qual foi essa ideia. Bom, aí a questão da saúde. Se alguém quiser, solicita para entrar para a gente falar, para a gente continuar aqui a conversa. Olha, Kiev disse ali, mito, Bolsonaro até 2056. Pronto. Olha, tem mais pedido aqui para participar. Solicitações, Ricardo Jones. Pronto, ótimo. O Ricardo já solicitou, eu vou já aceitar. Só vou acrescentar uma coisa antes de chamar ele aqui. Sobre a saúde, porque eu acho que ele vai querer falar sobre esporte, então é bom que a gente já introduz. A saúde, primeiro, assintomáticos dificilmente transmitem Covid. Ponto. Até a OMS reconheceu. Certo? O sol nos dá vitamina D. Então, ficar em casa poderia ter um problema, e o acesso à praia, no ambiente aberto, também seria uma forma de melhorar a nossa saúde, não é? Além disso, já que a gente está falando em saúde, estão amedrontando tanto com o Covid, mas a gente tem que pensar na saúde física, na saúde emocional, na prática de esportes e na saúde emocional também, porque o confinamento e o impedimento da prática de exercício físico também pode gerar ansiedade, depressão e até suicídio. Aumentou o número de suicídio. Então, é questão também de saúde pública, não é? Nesse momento aqui, eu aproveito para chamar aqui o Ricardo Jones, que é um atleta. Olha só, que ele comentou ali, sol é crucial para a imunidade. Isso aí, com certeza. Pronto, eu já aceitei aqui a participação do Ricardo Jones, meu xará. Oi, Ricardo. Boa Opa, noite, tudo bom, meu amigo? Tudo olha bem? ali a prancha atrás, olha. Prancha do Brasil. Perfeita, cor verde e amarelo, linda, linda, linda. Tamo junto. Tamo aí, irmão.
Muito prazer de te conhecer naquela carreata. Você é um verdadeiro representante da direita aqui em Salvador também, junto com César Leite, né? Estamos juntos nessa batalha para transformar Salvador numa capital moderna e realmente seguir a linha do sul do país e não viver nesse atraso que a gente vive já há anos aqui. Perfeito. A gente, como bons cidadãos soteropolitanos, a gente tem que encarar essa briga, né? Cabeça erguida e cair para dentro. Então, realmente estamos juntos aí nisso. Prazer ter sua participação aqui, né? Grande satisfação para mim. O Ricardo Jones é um surfista e um empresário e muito ligado com a atuação da direita em Salvador também. Exato, eu vim acompanhando a conversa sobre as praias e realmente é uma coisa muito constrangedora, né? Você bloquear as pessoas de tomar um banho de mar, né? Dar uma corrida na praia. E realmente não é querer ser muito revolucionário, não. Mas desde o começo da pandemia, todos os surfistas surfaram. Independente de guarda municipal, de jet ski, de salva-mar. Pode passar no Barra Vento todo dia, nos últimos 4, 5 meses, está todo mundo surfando. Estela Maris, Praia do Flamengo, whatever. Todas as praias, o pessoal surfou. Porque é exatamente o que você falou. Se você bloquear as pessoas de fazer certas coisas, pode causar depressão. Isso. Né? E o surf, no caso a pesca, caça submarina, são coisas que você faz isolado, não está em grupo. É uma coisa que não tem nada a ver. Eu não consigo entender também por que esse bloqueio das praias. Eu acho que ele acha que se um cara for surfar, 10 mil pessoas vão parar na praia tomar cachaça. Não sei, não consigo entender. Né? Porque chegou a ter uma perseguição, né, também. Teve alguns incidentes em que até teve um trabalho conjunto da Guarda Municipal com o Salva-Mar, que é dos salva-vidas aqui, e foram até com lancha para tentar tirar o surfista Teve alguns casos acontecidos aqui em Salvador desse tipo, né? Graças a Deus, nenhum dia que eu estava surfando eles apareceram. Pois é. Agora é o seguinte, você falou de outros esportes também, tem os esportes náuticos, né? Até a questão, as marinas, elas estão impedidas de funcionar ou com restrição de horário de funcionamento. Então tem um impacto econômico também, né? Tem a questão da saúde física e emocional, né? Como a gente comentou aqui. E esses esportes individuais, eles não provocam aglomeração, né? A pessoa está em ambiente aberto, na água. Né? Exatamente. A gente não precisa repetir, né? Que tá se repetindo todo dia se repete. Que o ônibus está cheio, que as obras estão acontecendo, que a farmácia, o supermercado. Eu não vou repetir isso que é chato. Então todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Desse radicalismo do governo e da prefeitura de Salvador, que eu também não entendo onde eles querem chegar com isso. E vamos dizer, aqui é um estado que, se você observar, Santa Catarina, acho que já abriu há 3 meses atrás, né? E tem um caso também, né? Tem um caso de Santa Catarina que eu acho interessante. Tem uma pessoa que é uma mulher empresária aqui da nossa região e ela lutou para tentar reabrir, né? E eu, como advogado, assim, acompanhei e assessorei até um certo momento essa luta. Mas quando ela viu o tamanho do problema político que ela tinha, ela fechou a empresa e voltou para Santa Catarina, que ela era de lá. Porque lá já estava aberto. Voltou, ela tinha família lá e tudo. Pegou o marido, família, falou, vou embora. Largou isso aqui, porque ela não era daqui, ia ficar comprando essa briga. Eu entendo o lado dela. Mas é complicado, olha só o que a gente fez. Uma empresária que promovia tantos empregos aqui, agora nessa situação. Entendeu? E é justamente Santa Catarina, como você tinha citado, entendeu? Independente de Floripa, eu fui para Brasília numa manifestação que teve há uns 2 meses atrás, e os shoppings já estavam abertos, há 2 meses atrás também. Eu não acredito que até hoje, no caso, está tendo esse bloqueio, né? Até quando? Não tem previsão? Olha, ele fica prorrogando. Normalmente, a cada 15 dias, ele lança um novo decreto prorrogando as coisas, aí acrescenta uma coisa, tira um detalhe, faz lockdown em alguns bairros, né? Águas Claras mesmo, o pessoal fez uma manifestação contra na semana passada. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Me lembra muito na época do regime militar que
falava em abertura lenta e gradual, né? E é mais ou menos isso que ele está fazendo. Ele fala que vai fazer uma abertura lenta e gradual. Ele, inclusive, chegou a usar... ele falou gradual e segura, né? E no regime militar ele falava sobre lenta, gradual e segura. Mas aí a gente não sabe como é que vai ficar aqui. Agora, aproveitando essa oportunidade para falar aqui até com você, Ricardo Jones, que nós vamos fazer no domingo uma caminhada na praia de Jaguaribe. Eu convido você também a chamar aí o grupo para a gente poder fortalecer isso, certo? A gente vai na praia de Jaguaribe, na frente do Hiperideal, do outro lado, terceira ponte, um pouquinho depois. Pronto, a gente faz ali uma concentração dessa, faz a caminhada na praia, e aí eu quero ver como é que ele vai se manifestar sobre isso, né? Eu já fiz uma ação judicial sobre esse ponto, ainda não teve, a decisão da justiça ainda não saiu, mas a gente vai agora fazer essa manifestação. Aí eu vou contar com sua presença também, e com todo mundo que está assistindo, eu vou divulgar o card, aí marcar todo mundo que vai participar também, para a gente fortalecer, porque o movimento da direita, o movimento conservador aqui em Salvador tem que se fortalecer, andar junto, porque isso é do interesse de todos nós, né? Tá demorando muito para abrir as praias, tá surreal. Não só as praias, como outras coisas também, né? Uhum. Tipo, o clube abriu, aí você não pode entrar na piscina. Isso é uma coisa muito estranha da forma que está sendo feita aqui em Salvador. Eu acompanhei até outras pessoas também, tem uma repórter, acho que é Priscila Chamas, que ela quis saber o embasamento em que a Semineto pensou para fazer todo esse processo do tempo que foi, qual estudo que ele fez. Acho que eles nem responderam, não foi para ela, não foi? Também? Foi um mandado de segurança, eu conheço esse caso. Foi um mandado de segurança porque a lei fala que ele tem que ter um embasamento científico, estudo científico para poder determinar qualquer restrição, né? E ele não tinha isso. Esse foi o ponto, né? Ele não apresentou. E a declaração que ele deu hoje está clara. Hoje ele falou, né? A Semineto disse que não vai liberar as praias por causa da desobediência que ele estaria premiando um erro. Ele falou isso hoje, entendeu? Então você vê aí qual é assim, é um absurdo, uma loucura, né, cara? É piada, né? É inacreditável. Mas beleza, olha só. Não nem comentar nada sobre isso, porque é surreal. O tempo está acabando aqui, já tem 58 minutos, então eu queria agradecer a sua presença. Poderia ficar conversando muito mais aqui com você. Um cara, gente boa pra caramba, rapaz. A gente se encontrou já em algumas manifestações, né? Teve uma que a gente foi pra casa de ACM Neto, inclusive. Um grito lá acordou, disse que ele saiu no jornal dizendo: manifestação acorda ACM Neto. A gente estava lá. Estamos aí. Vamos ser a pedra no sapato desse povo por muito tempo. Com certeza. Naquele dia a gente acordou ele do sono. Agora, domingo, nessa caminhada que a gente vai fazer na praia em protesto a isso, a gente vai dar um sacode para ver se ele acorda e cai na real, porque ele está aí viajando. Bote viajando nisso. Beleza, meu irmão? Valeu, Ricardo. Um abraço, Xará. Tamo junto. Direita tá bom. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, vai encerrar, eu vou abrir novamente, porque eu sei que tinha duas pessoas que tinham solicitado. Teve Diego e teve Kevin. Então, eu vou encerrar essa live, reinicio, e a gente vai abrir espaço para as pessoas darem as opiniões também, porque é muito interessante a gente ouvir a opinião das pessoas, certo? E a Kevin, que não é daqui de Salvador, é interessante que ela vai dar uma visão de outro local, né? Então, sobre as frotas de ônibus, só para encerrar aqui rapidinho, ele falou lá, o Ricardo Jones citou, justamente os ônibus têm ficado lotados, né? Porque houve redução da frota de ônibus. E com isso aumentou a aglomeração naqueles ônibus. E agora na praia, ele continua proibido, certo? Então vou encerrar, vou reiniciar, e aí as pessoas que tiverem interesse em participar para aparecer, dar a sua opinião, participação, fazer perguntas, a gente continua, certo? Um segundinho só.